Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para fazermos mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Eu sou a Val, né? O pessoal no centro me conhece como Val, Valéria. E hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo do livro Renovando Atitudes. São capítulos de reflexão, para a gente poder pensar bastante sobre o assunto, né? Então, eu tenho trabalhado com esses capítulos, que são bem pequenininhos. Hoje, o capítulo se intitula Olhando para Trás. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, pedindo a todos aqueles que possam contribuir com esse momento, que estejam conosco, que possam nos amparar, nos auxiliar, nos conduzir. Que todas as palavras que sejam ditas aqui hoje possam servir como aprendizado para cada um de nós. E mais do que servir como aprendizado, seja algo que nós possamos transportar para a nossa vida diária e trabalhar no nosso dia a dia, trabalhar na nossa trajetória e modificar as nossas ações a partir das percepções que a espiritualidade superior vai passar para a gente hoje. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento, para que tudo que eu diga aqui, para que tudo que seja dito inspirado por eles. Assim é, que assim seja. Vamos lá, então. Vamos iniciar a nossa live trabalhando esse assunto que se intitula, né, Olhando para Trás. Vamos ver sobre o que ele vai nos falar. Ele abre sempre o capítulo com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a gente tem dois trechinhos do capítulo 5, item 8. Ele diz: tal é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para reconhecê-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concebe ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então, o que ele está dizendo? Que Deus nos dá a oportunidade de errar e acertar. Ele sabia, quando ele deu o livre-arbítrio para a gente, que a gente ia errar. Ele sabia que a gente ia ter percalços. Ele sabia que a gente ia ter tentações maiores que iam fazer com que a gente desviasse o nosso caminho para outros caminhos. Mas ele não nos condena, primeiro, ele não nos julga, ele não nos condena, ele simplesmente nos concede a oportunidade da reparação sempre. A gente não pode voltar e fazer um novo início, mas a gente pode, a partir de hoje, fazer a caminhada seguir em frente com uma nova perspectiva. O que a gente planta hoje, a gente já começa a colher hoje e a gente vai colher no futuro também. Então, vamos plantar de maneira mais assertiva, sem nos julgar, sem nos condenar, sem ficar estagnados em determinado momento, em determinado módulo da nossa vida. Vamos sempre para frente, porque a culpa não vai trazer nenhum benefício para a gente, a não ser o acúmulo de karmas e de crenças negativas e limitantes. Daí, ele começa o capítulo dizendo: culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Quando nós nos culpamos por algo, nós paralisamos naquela situação em que a culpa nos é dada por nós mesmos. Todas as situações que acontecem na nossa vida aconteceram por alguma escolha que nós fizemos. Por mais que isso pareça, nossa, não é possível, eu não escolhi isso. Por mais que pareça que não, a gente escolheu. Pode até não ter escolhido nesse momento histórico, mas no momento da nossa programação reencarnatória, a gente faz algumas escolhas. E essas escolhas vão aparecer no nosso processo de existência. Então, por um motivo ou por outro, a gente está escolhendo. A gente pode mudar a nossa programação reencarnatória? Sim, nós podemos. Com as nossas atitudes, nós podemos mudar, sim, a nossa programação reencarnatória. Isso é muito possível e isso é muito visto, né, em muitas histórias que são contadas para a gente.
Inclusive, né, vou repetir aqui a história do irmão do Chico Xavier, que tinha uma programação reencarnatória de ficar em coma, né, ficar em estado vegetativo durante 12 anos. Mas como ele foi trabalhos benevolentes, atendendo as pessoas que esperavam por Chico, dando água, oferecendo um lugar para sentar, né? Com tudo isso, ele conseguiu reduzir o tempo que ele ficaria em coma. Na verdade, ele não ficou, né? Ele teve uma doença que o deixou paralisado, né, de cama, mas rapidamente ele desencarnou. Então, ele mudou a programação reencarnatória dele pela benevolência, pela compaixão que ele teve com aquelas pessoas que iam procurar o Chico Xavier. Sim, nós podemos mudar, mas nem sempre a gente muda, né? Então, muitas coisas a gente faz, muitas escolhas a gente escolhe preternamente. No momento do nosso reencarne, quando a gente faz a programação reencarnatória. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo é fruto das nossas próprias escolhas. Então, quando a gente passa por uma situação que não é bacana, que não é interessante para a nossa existência, e a gente começa a se culpar por causa daquilo, a gente está agindo de forma equivocada. Porque, na verdade, essa situação ela veio para que a gente tenha aprendizado. E a culpa ela não vai trazer aprendizado, ela vai trazer paralisação. Eu sou terapeuta também bioenergética e eu trabalho com algumas terapias que às vezes, né, o Theta Healing, que é uma das terapias com as quais eu trabalho, em alguns casos é permitida a pessoa fazer algum tipo de regressão, porque ela tem um sentimento, porque ela tem uma doença e às vezes ela volta numa vida passada. Muitas vezes aquele sentimento que a persegue, aquela doença que está ali e que às vezes nem um exame mostra o porquê, ela é fruto de uma culpa do passado e de uma paralisação que ela ficou estagnada lá numa vida anterior. Quando, né, no processo da terapia, quando a gente trabalha isso, a gente tira, né, a gente limpa aquele momento histórico para que a cura venha se instalando vida após vida até a vida que ela está. Então, a gente percebe isso, né, em tratamentos como os que eu faço e também nos centros espíritas. Muitas vezes, né, as pessoas vão relatando coisas que vão mostrando, quando o médium tem essa percepção da audição, muitas vezes o espírito vai contando para a gente o que aconteceu com aquela pessoa, enquanto aquela pessoa também vai contando, e coisas que aconteceram em outras vidas, para que a gente possa, então, contribuir mais com aquela pessoa. Né? Sem contar para ela aquilo tudo, mas tendo aquela percepção e conseguindo reverter aquilo de alguma forma. A culpa traz paralisação. E muitas vezes, quando a gente se culpa por alguma coisa, a gente fica estagnado ali, às vezes durante séculos. Né? Isso não é interessante para nós. O interessante é o aprendizado que a gente tem com cada situação pela qual a gente passa, e não as culpas que a gente vai acumulando no nosso sistema. Quem se sente culpado se julga em peccatum, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Então, colocam Deus como um Deus punitivo. Assim como muitas vezes nós, como pais, e os nossos pais, como os nossos pais, fazem com que nós tenhamos medo de determinadas situações, para que a gente possa, então, não fazer determinadas coisas que a gente gostaria de fazer e poderiam trazer crescimento. A gente também faz isso com os nossos filhos. A gente vai podando eles através da culpa. Né? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo e a culpa vai ser sua. Então, a gente tem essa coisa da culpa muito incutida em nós e a gente vai trabalhando isso na nossa existência como um todo. Precisamos mudar essa atitude, né? As religiões que trazem a culpa como uma maneira de purificação, elas estão, na verdade, utilizando de algo que não foi Deus nem Jesus que trouxe para a gente, né? Porque Deus não é um Deus punitivo.
Deus é um Deus de benevolência, é um Deus de compaixão, é um Deus que traz para a gente somente amor. Foi essa mensagem que Jesus trouxe para a gente a vida inteira. A única mensagem que Jesus nos trouxe foi o amor. Quando a gente age no amor, e no amor sincero, e no amor ágape, o amor por tudo que é, a gente está trabalhando dentro da perspectiva de Deus. A culpa não é perspectiva de Deus. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam, e isso é muito importante a gente pensar. Somos nós que trazemos a autopunição para a nossa vida. O que é o karma? Karma é ação, né? Quando a gente se sente culpado por alguma coisa que a gente fez em uma vida pregressa, quando a gente reencarna, a gente vai trabalhar em cima da nossa própria punição. A gente vai trazer para a nossa programação reencarnatória determinadas coisas que dificultem. Por exemplo, nós fomos... tivemos muito dinheiro e gastamos esse dinheiro de maneira equivocada numa vida. Então, a gente se sente culpado por isso. E aí, na vida que a gente vai ter agora, depois da reencarnação, a gente vem provido, né? A gente vem com pouco, restrito, dinheiro restrito na nossa existência, para nos punirmos porque gastamos mal na outra existência. Só que, sim, depois de tudo que a gente passou, será que a gente não teve aprendizado? Será que a gente não poderia usar esse dinheiro de uma maneira bacana hoje? E assim é com tudo, né? A gente mesmo causa para nós as nossas próprias punições. Somos nós que trazemos essas punições para o nosso sistema. Somos nós que trazemos esses karmas para o nosso sistema. Nós já trabalhamos essa ideia num outro capítulo do livro. Trabalhamos essa ideia num outro capítulo do livro, desse mesmo livro. Essa ideia sobre o karma. O que é o karma? Esse karma é o acúmulo de culpas que nós temos e que nós transformamos em autopunição, né? Para que nós possamos, então, aprender com determinadas situações. Na verdade, o aprendizado está na oportunidade das situações pelas quais a gente passa na nossa existência. É aí que a gente tem que, então, ter os verdadeiros aprendizados. Por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. Então, assim, é nesse momento que a gente traz para a nossa existência essa perspectiva da culpa e de um Deus punitivo. Esse Deus, ele não é punitivo. Deus olha tudo com os olhos da bondade, da compreensão e do amor. Quem nos pune somos nós mesmos. Nós é que nos autopenalizamos e muitas vezes, até não precisa nem ser de uma vida para outra, às vezes dentro de uma própria existência a gente se priva de determinadas coisas para poder, então, nos sentirmos aliviados por termos feito atos inconsequentes. Não precisamos nos punir, não precisamos ter culpa e punição, precisamos tão somente de compreender a situação pela qual passamos, a observar a situação pela qual passamos, compreender essa situação, tomar consciência dela, para então atuar de modo diferente na próxima vez em que ela acontecer na nossa existência. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. Por conta disso, a gente sempre vai incutindo nos nossos filhos, na questão social, fulano fez tal coisa, então ele é culpado de tal coisa. Se fulano fez tal coisa, é porque era o que ele tinha para dar naquele momento. Ele pode se culpar ou não, isso não depende de nós, não somos nós que vamos trabalhar a culpa no outro, é o outro que vai trabalhar a culpa nele mesmo, ou a aceitação daquilo tudo que aconteceu. Isso vai ser a própria pessoa que vai decidir. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração, tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam.
os pais de minha amiga deixaram elas fazer isso. Então, a gente vai sempre trabalhando, né, nessa perspectiva de fazer com que o outro se sinta culpado para que ele faça aquilo que eu quero. E isso vai fazendo com que vai gerando uma bola de neve na nossa vida, na nossa existência, e a culpa vai se perpetuando no nosso caminhar. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar pelos seus atos e atitudes, né? Então, a gente não educa pela culpa. A gente induz a pessoa a não se responsabilizar por aquilo que ela faz, né? Se ela tem a culpa, ela precisa se penalizar e não se responsabilizar, o que é muito diferente. Ter responsabilidade pelo que a gente faz é fazer os passinhos, observar, compreender, tomar consciência e atuar de modo diferente no momento seguinte. Quando eu me responsabilizo, eu compreendo que eu posso mudar. Quando eu me culpo, eu paraliso e me castigo. E esse castigo não vai trazer benevolência para a minha vida, pelo contrário, vai trazer paralisação. Quando eu me responsabilizo, eu tenho a condição de me modificar. Eu compreendo que foram as minhas escolhas que me levaram até ali, mas eu posso mudar essas escolhas a hora que eu quiser e trabalhar de uma maneira diferenciada ao momento que eu quiser também, na minha própria existência. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. São as pessoas que se vitimizam, né? Ah, tudo aconteceu porque o outro fez isso comigo. Ah, isso aconteceu porque o outro fez isso comigo. Ah, eu sou infeliz porque fulano me deixou. Então, essas pessoas que entram na vitimização e não conseguem ser protagonistas da própria existência. O protagonismo faz com que a gente entenda que a gente é o personagem principal da nossa vida e que tudo que acontece comigo é porque eu dei permissão para que aquilo acontecesse. Então, se existe um obsessor no meu sistema, eu dei abertura para esse obsessor entrar. Como que eu faço para fechar as portas para ele? Através do autoconhecimento, através do aprofundamento do eu, através de leituras, através de estudos, através de oração, através de meditação. Todas essas técnicas vão me trazer o meu contato comigo mesmo e vão fazer a minha luz brilhar e afastar os obsessores de mim. Assim é com tudo na nossa vida, né? Se um relacionamento não foi legal e terminou, se eu entro em sofrimento, o sofrimento é escolha minha. A dor, ela vai vir, porque a gente gera expectativa em relação ao outro, em relação às situações, em relação a tudo. Então, quando aquilo não se concretiza, a gente sente dor. Mas entrar em sofrimento é minha escolha. Então, eu não posso dizer que eu estou sofrendo porque o outro me fez isso. Eu estou sofrendo porque eu me permiti entrar em sofrimento. E agora, para sair disso, eu preciso me recompor. Eu preciso me recompor com todas essas técnicas, com contato comigo mesmo, com estudo, com oração, com meditação, com tudo que vai me trazer entendimento do meu próprio eu para eu sair desse momento em que eu estou. Né? Então, eu não preciso me vitimizar, eu preciso ser protagonista da minha existência. Eu preciso atuar dentro do palco da minha vida da maneira que vai fazer com que eu seja mais feliz possível. Porque Jesus disse: sede perfeitos, sede felizes. E a gente precisa buscar, né, esse conselho de Jesus. A gente precisa buscar atender esse conselho de Jesus para que a gente possa, então, caminhar na terra com mais leveza. Quanto mais leve a gente for, mais evoluído a gente é. Quanto mais pesado a gente for, mais cheio de sentimentos negativos e menos evoluídos a gente vai ser. Né? A leveza do espírito é que faz com que ele encarne ou desencarne, ele reencarne em determinado planeta. É o peso perispiritual que vai mostrar para qual planeta a gente deve ir. Para um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, para um planeta de mundo feliz, é o peso perispiritual que vai fazer com que a gente reencarne em determinado planeta. Então, se estamos na Terra, estamos todos ainda bastante comprometidos, porque o nosso peso espiritual está grande, porque a gente está num mundo de provas e expiações. A gente tem muito para relembrar de quem nós somos. Nós temos muito para poder
saber, né, dentro do nosso íntimo o que é de verdade. Deus colocou dentro de cada ser a partícula de Deus. E lá está tudo, tudo, tudo que a gente precisa saber sobre tudo, no mundo, no universo, na existência. Né? Então a gente precisa entrar mais em contato com a gente mesmo e ser protagonista da nossa existência, sem se vitimizar. Porque a vitimização ela vai trazer somente paralisação para nós mesmos. Né? Ninguém vai ficar com pena da gente. Isso é ilusão. E alguém que queira que o outro tenha pena da gente é porque ainda está num patamar muito pouco evoluído. Porque é muito mais interessante que nós nos admiremos como pessoas, que nós tenhamos a capacidade de olhar para a gente e falar assim: que bom que eu pude ter esse tipo de comportamento, olha só, eu consegui dar um passinho em direção à minha evolução, sem vaidade, mas com a aceitação de quem nós somos. Né? Olhar para outra atitude e falar: nossa, mas aqui eu preciso ainda melhorar muito. Né? Isso é crescimento e maturidade espiritual, e não a vitimização. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos opressores do mundo, dos obsessores do mundo, enfim. Como diz a música do Raul Seixas, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro do que olhar para a gente e se responsabilizar por tudo aquilo que está acontecendo conosco. Né? É muito mais fácil botar a culpa em tudo que está ao nosso redor, falar que a culpa de eu estar assim é isso, isso e isso, do que olhar para a gente e entender que está tudo lá, que fomos nós que criamos aquele tipo de situação por alguma escolha que fizemos. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Quando a gente se a gente se incute culpa, a gente se coloca muita culpa em cima da gente, a gente se aprisiona nessa culpa, a gente se aprisiona nesse momento da nossa vida, ou nesses momentos da nossa vida, e a gente cria uma prisão mental, como se a gente não fosse merecedor de nada, como se a gente tivesse que sofrer por causa disso. E nada disso é verdade. Nada. Né? Jesus disse para a gente ser feliz. Ele disse: você é o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, nós precisamos brilhar e não ficar em escuridão. Se nós somos o sal da terra, nós precisamos ser a dose perfeita na nossa própria vida e na vida do outro. A dose perfeita de sal, para poder colocar ali o sabor no alimento da vida. Né? Precisamos, então, nos libertar da prisão da culpa, porque ela só vai fazer com que nós fiquemos estagnados, paralisados e não evoluamos. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, quando a gente fica preso no passado, é como essa imagem aí, a menininha falando para o menininho: não vamos conseguir avançar se você não parar de juntar isso. Parar de juntar o quê? Lembranças do passado, sentimentos do passado, falas do passado, coisas que nos prendem a determinadas situações. E a gente esquece de olhar para o agora, né? Olhar para frente e falar: nossa, essa pessoa é tão bacana, ela está me dando a mão, ela está me acolhendo. Quem sabe se eu andar com ela vai ser bacana para mim também. Né? Ou situações, ou portas que se abrem e a gente nem vê, de emprego, enfim, de várias situações que a gente não está vendo, que a gente está vendado, porque a gente está preso no passado. Né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção para que a gente possa, então, modificar a nossa perspectiva de vida a partir das percepções do agora e não do que foi. O passado, ele serve como experiências para que nós tenhamos aprendizados para podermos evoluir no momento presente. Agora, se a gente fica preso nesse passado, a gente então vai
estagnar e a gente não vai ter aprendizado nenhum. Lá em Lucas 9,62, ele diz assim: ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Precisamos olhar para frente e não ficar olhando para trás. Precisamos pensar no que nós vamos plantar daqui para frente. Qual que é a terra que a gente vai arar dentro de nossa consciência, dentro de que nós somos. E deixar aquilo que passou lá, no lugar dele, no passado. O passado, ele não é para ficar voltando no nosso presente. Ele é uma experiência que foi e nos trouxe determinados aprendizados. O que nós temos é o agora, nem é o futuro, porque o futuro é uma possibilidade. O que nós temos verdadeiramente é o hoje, é o agora, é esse instante, esse momento. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Quando a gente está preso ao passado, sempre olhando para trás, a gente está na inconsciência. A inconsciência é a maneira de viver no piloto automático, né? Se deixando levar pelas situações sem ter presença no mundo, sem estar no mundo totalmente, né? A gente passa, mas a gente não vive intensamente os momentos da nossa existência. Quando a gente está na inconsciência, quando a gente está preso a coisas que não existem mais. Porque o passado é uma ilusão hoje, ele não existe mais. Ele já se foi, ele já está lá. Né? O que a gente tem para modificar é o nosso hoje. Quando a gente vai tomando consciência disso, a gente vai, então, estando mais presente conosco mesmo, com a nossa alma. Todos nós fomos criados com possibilidades de acertar e errar. Foi o livre-arbítrio que Deus nos deu. Ele confiou em nós, confiou tanto em nós que ele nos deu o livre-arbítrio, né? Porque ele sabia que nós íamos dar passos assertivos e passos não tão assertivos. Então, todos temos essa possibilidade. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. Quando uma coisa se repete muito na nossa existência, é porque a gente ficou reprovado naquela matéria. E a gente está vendo aquela matéria de novo para poder, então, ter as experiências necessárias para poder, então, não fazer mais as coisas daquele jeito. Quando para de se repetir, é porque a gente já andou, já caminhou ali e não precisa mais daquilo na nossa existência. Então, a gente exercita a cada passo todas as coisas que nós vamos, então, relembrando e aprendendo na nossa existência. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Quanto mais nós somos perfeccionistas, mais nos culpamos. Né? Deus falou, Jesus falou, né? Jesus disse, sede perfeitos. Mas isso não significa sede perfeccionista. Ser perfeito é a gente ir se aprimorando passo a passo na busca dessa perfeição. Ser perfeccionista é achar que a gente tem que ter já tudo perfeito, e nós não temos ainda essa possibilidade. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. E não é bem assim. Nós estamos no processo de aprendizado. Se estamos no processo de aprendizado, a gente ainda não consegue fazer tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Quando reencarnamos como bebês, mas o nosso espírito não é bebê. Ele já tem uma vida pregressa aí, né? Nós espíritas sabemos disso, longuíssima, né? Nós não sabemos a idade do nosso espírito. Só que a idade não tem a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com aprendizado. Quanto mais aprendizado a gente tem, quanto mais a gente transforma as experiências da nossa vida em ação na nossa vida, ação benevolente, né? Uma experiência não deu certo. Você entendeu aquilo e modificou. Quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente ganha maturidade. Maturidade evolutiva. Isso é muito importante. Idade evolutiva.
né? Então, para a gente alcançar a perfeição, a gente tem que ter essa idade evolutiva bem avançada. E nós aqui na Terra ainda não estamos nesse ponto. Nós estamos engatinhando na direção da evolução. Então, precisamos ter paciência conosco mesmos, porque todos nós ainda estamos engatinhando. Ninguém atingiu essa perfeição. Por isso, o perfeccionismo não é algo que seja benéfico para nós. A todo momento, fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O que eu faço hoje é o melhor que eu posso, porque é o que eu tenho para dar hoje. Amanhã eu posso agir diferente numa situação muito parecida, porque eu já tive um aprendizado até amanhã e eu já vou conseguir agir de modo diferente. A ação, ela vem da consciência, ela vem da consciência, efetivamente. A reação, ela vem do instinto, né? A reação, ela é algo que nós trazemos desde os primórdios lá, quando nós éramos ainda no reino animal, né? O animal reage porque ele tem um instinto de sobrevivência. Então, a reação, ela é instintiva. A ação, ela é consciente. Então, quando a gente age no mundo, a gente está sendo consciente. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. É interessante a gente trabalhar a ideia dessa palavra arrependimento, né? Porque as igrejas e a história deturpou muito essa palavra. A palavra arrependimento, ela vem do grego e significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual. Então, arrependimento não é aquilo que a gente aprendeu desde pequenininho, né? Você se arrepende, fica pequenininho lá, fica lá sofrendo por aquilo, fica se martirizando. Isso é culpa. Arrependimento é quando você percebe que você cometeu uma atitude equivocada, uma atitude não assertiva, e então ressignifica a sua vida na perspectiva da conversão espiritual e intelectual. Isso é arrependimento. Olha a diferença daquilo que a gente aprendeu como arrependimento. Mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamento, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Então, o arrependimento é uma ressignificação que a gente faz para a nossa existência, buscando essa conversão espiritual e intelectual, mudando os rumos da nossa vida em todos os âmbitos. Percebemos que a atitude não foi bacana? Vamos modificar isso. É isso que é arrependimento. É ter consciência de que aquilo não foi bacana e ter também a consciência para modificar, para mudar aquilo. E a coragem, né? Para mudar a direção daquilo que a gente está fazendo. O arrependimento, tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Isso está lá no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Na parte que tem o Código Penal, que é no capítulo 7, no artigo 11. Arrependimento, tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Isso é arrependimento. Então, quando ele fala em arrependimento aqui no livro, ele está falando desse arrependimento e não daquele que a gente conhece. Aquele que a gente conhece é sinônimo de culpa. Esse aqui é sinônimo de ressignificação. A divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Agora vamos trabalhar o sentido de reparação, né? Reparação. Quando já existem condições de reparar o que foi feito de errado ou mal perante os prejudicados. Serve como resgate de débitos. É uma chance de se provar o progresso real e moral. Também está lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, artigo 17. Então, a partir do momento que a pessoa teve o arrependimento, ou seja,
A tomada de consciência do que foi feito de errado e a possibilidade real de modificar aquele ato, ela está em momento de reparação, quando já existem condições reais de modificar tudo aquilo e ter um progresso moral. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente tem muito conhecimento, né, sobre alguma coisa, a gente tem muito conhecimento nosso é uma gota no oceano, né? O muito conhecimento nosso é uma gotinha no oceano, gotinha. Mas a gente tem esse conhecimento e muito será cobrado de nós porque nós tínhamos o conhecimento e assim mesmo agimos de maneira equivocada, mesmo sabendo que aquilo não ia ser bom. Quem é ignorante? O que é ser ignorante? Ser ignorante é quando a pessoa não sabe determinada coisa. Então, se a pessoa agiu sem saber que ela estava se equivocando, ela não será tão cobrada quanto aquele que agiu sabendo que estava errando. É nesse sentido. Mas de um jeito ou de outro, a gente não deve se culpar, porque a culpa paralisa. A gente deve, então, se arrepender, ou seja, compreender o que nós fizemos com a possibilidade real de reparação daquilo que fizemos. E aí, então, partir para a reparação. Esse é o caminho que é apontado para nós por Jesus, pelos evangelistas, por Kardec. Assevera Paulo de Tarso, a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Então, enquanto ele não tinha conhecimento do que ele estava fazendo, quando ele era ignorante de quem era Jesus, tudo aquilo que ele fez foi pouco cobrado para ele, porque ele não tinha ainda o conhecimento, né? Por isso ele alcança a misericórdia, como ele diz aqui, porque agora ele então alcançou o conhecimento e a partir de então ele mesmo vai se cobrar mais as próprias atitudes assertivas. Tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Isso é, nossa ignorância sempre nos protege. Então, quando você tem lucidez de que somos seres em processo de evolução, em processo de aprendizado, e que podemos nos arrepender, ou seja, reparar os nossos erros, né? Arrepender, como todo aquele processo que eu falei, e depois reparar o nosso erro, quando a gente tem consciência disso, a gente não precisa se sentir culpado. Mas quanto mais ignorante a gente é disso, mais culpado a gente vai se sentir. Não guardemos culpa. Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. É o arrependimento, né? Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Conheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Então, essa é a mensagem final do livro, né? Vou voltar aqui. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Ou seja, não nos culpemos por algo que fizemos. Tenhamos a capacidade de observar, compreender, tomar consciência para então agir. Se for o caso, se arrepender, ou seja, admitir que errou e entender a possibilidade de modificação. E quando estivermos prontos, a reparação. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? E não a culpa, porque a culpa vai trazer karmas, ou seja, a autopunição. E agora, para a nossa reflexão final, eu coloquei aqui um texto do Osho, né, que pergunta: o que é consciência? E ele vai mostrar, né, segundo aquilo que ele entende como consciência, o que ela é. A consciência traz uma qualidade diferente à sua vida. Com a consciência, as coisas começam a mudar.
a mudar imensamente. E não porque você as muda. Não, absolutamente não. A pessoa consciente não muda nada. E a pessoa inconsciente tenta continuamente mudar tudo, mas nunca é bem-sucedida em mudar alguma coisa. A pessoa consciente simplesmente descobre mudanças acontecendo, muitas mudanças acontecendo. É a consciência que traz mudança e não o seu esforço. Por que isso acontece através da consciência? Porque a consciência muda você. E quando você é diferente, o mundo inteiro é diferente. Não se trata de criar um mundo diferente, mas apenas de criar um você diferente. Você é o seu mundo. Assim, se você muda, o mundo muda. Se você não muda, pode ficar mudando o mundo inteiro, mas nada muda. Quando a gente se paralisa, né? Quando a gente se permite paralisar determinado ponto na nossa existência, tudo vai se modificando ao nosso redor e a gente continua o mesmo. A gente não consegue fazer a mudança. E muita gente nem percebe que a mudança está acontecendo. Estar consciente é a chave mestra que abre todas as portas da vida. Se tomarmos consciência do problema que causamos com nossa escolha, poderemos agir de modo à sua reparação, né? Então, ali, tomar consciência do problema que causamos com a nossa escolha é o arrependimento no seu sentido estrito, né? No seu sentido real, né? Arrependimento, tomar consciência daquilo que fizemos de maneira equivocada, do problema que causamos com a nossa escolha e compreender que podemos modificar isso com uma atitude mais assertiva no momento seguinte. E aí a gente está pronto para a reparação. É isso. Então, eu espero que eu tenha trazido uma mensagem interessante para todos vocês, que tenha sido legal, né, trabalhar essa ideia da estagnação, da culpa, de tudo isso, e da possibilidade da modificação, do arrependimento no sentido real da palavra e da reparação no sentido também real, no sentido que elas têm desde o início, desde o momento em que elas foram criadas. Então, que tudo isso, né, possa abrir caminhos para a gente, para que a gente possa, então, caminhar de maneira mais assertiva na nossa existência, não com culpa, mas com responsabilidade. A responsabilidade é diferente de culpa. Culpa traz estagnação. Responsabilidade traz a possibilidade do arrependimento no sentido real e da reparação dos nossos erros. Gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, pessoas que assistiram agora presencialmente, que vão assistir depois que ficar gravada. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração de todos.